Olá pessoal, sou a professora Cristiane, professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai estudar um assunto que agora é oficial. A partir do dia 1º de janeiro de 2016 já está vigente a nova ortografia da língua portuguesa. Por que houve essa necessidade, né? Porque assim, pessoal, a língua portuguesa, a língua oficial, não somente do Brasil ou de Portugal, mas são 10 países que têm como língua oficial a língua portuguesa. Olha só, Brasil, Moçambique, Angola, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esses 10 países têm em comum o fato de ter como língua oficial o português. O que é língua oficial? É a língua que se ensina na escola. Tá, pessoal? Mas ainda que esses países têm em comum a língua portuguesa, a gente sabe que na hora da prática, cada país vai desenvolver uma particularidade, uma característica na fala que vai aparecer também na escrita. Então, ao longo dos anos, essa diferença na fala vai aparecer na hora de escrever. E isso vai ter como consequência uma escrita diferente em cada país, ou seja, acaba que no Brasil vai ter uma escrita do português, no Cabo Verde outra, e isso vai criar uma certa confusão da língua portuguesa. Então, o novo acordo ortográfico, ele visa o quê? Ele visa que a língua portuguesa ela tenha uma única forma na escrita em ambos os países. Então, por exemplo, se um autor como Mia Couto de Moçambique publica um livro, se ele vai ser vendido no Brasil, ele vai ter a mesma escrita. Então, na verdade, essa é a grande intenção do novo acordo ortográfico, é unificar o português de maneira mais efetiva, também divulgar o português no mundo. Desde 2008, a gente sabe que as duas regras estavam convivendo, a antiga e a nova ortografia, mas a partir de 2016 já é somente uma. E assim, pessoal, não é a primeira vez que acontece isso, tá? Houve outros acordos ortográficos, porque a língua vai mudando, cada falante vai também tendo um desempenho da língua, e agora os países tiveram essa consciência que é o momento de fazer outro acordo e criar uma nova forma de escrever o português. Então vamos ver o que mudou nessa nova ortografia. Vamos ver aqui o quadro 1. Como era e como ficou. Olha só aqui. Vou, enjoo, perdoo, lem, isou. O que tem em comum essas palavras aqui? Tem duplo O ou duplo E. Antes havia esse acento, né, o circunflexo, para marcar que a primeira sílaba, a primeira vogal era tônica. Com a nova ortografia, como ficou? Perdeu-se aqui, vou, enjoo, perdoo, lem, isou, perdeu, então, esse acento diferenciado, né? Vamos ver aqui a segunda regra. Essa aqui é a famosa regra da perda da trema, né? Trema é esse acento aqui, tá? Que a função era marcar que esse U era pronunciado frequente, linguiça e não frequente ou linguiça, né? Agora, com a nova ortografia, o que aconteceu? Olha só que bonito, pessoal. Perdeu essa trema e já que são palavras muito comuns da língua portuguesa, o falante já sabe que nessa construção aqui, o U é pronunciado, tá? Essa aqui é a regra mais simples e vamos dizer que é a mais famosa, né? Aqui, essa regra também deu muito o que falar, pessoal, olha só. Ideia, joia, heróico. E como é que ficou? Ideia sem acento, joia sem acento e esse heróico sem acento. O que tem em comum aqui? São paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba tônica, e são paroxítonas formadas por ditongos, encontro de vogais. Esse acento marcava que aqui era uma sílaba, uma vogal aberta. A partir da nova ortografia, gente, não tem jeito, perdeu, ó, ideia, joia, heróico. O falante tem que ter consciência que quando for uma paroxítona aberta, aqui vai ter que deixar sem o acento, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui, essa regra, ela foi muito falada, né? Porque aqui é o que a gente chama de acento diferencial. Na antiga ortografia, eu usava um acento para separar palavras que tinham a mesma grafia. Por exemplo, aqui havia
a preposição para, eu vou para a Bahia, e havia o verbo para, né? Ele para descansar. Então, esse acento aqui, ele existia para marcar que havia o para-verbo. Ele para, tá? Então, aqui é um verbo e não uma preposição. A partir da nova ortografia, gente, é a mesma coisa, tanto para a preposição quanto para o verbo. Ele para descansar. Se eu penso nessa frase, vai ter a mesma grafia sem o acento. Olha só. A mesma coisa aqui. Aqui no pelo havia a palavra pelo, sem acento, que é a preposição. Eu passo pelo caminho e também pelo para marcar um substantivo, pelo do gato. Por exemplo, agora o que aconteceu? Gente, também perdeu esse acento. Essa palavra aqui, ela vai se referir tanto à preposição quanto ao substantivo. Outra frase engraçada agora, né? A lã passa pelo do gato. É a mesma grafia, tá? Aqui polo, que é um caso menos gritante, né? Agora também perdeu o acento diferencial. E pera também aqui ficou sem o acento. Mas em algumas palavras o acento diferencial ainda vai ser importante. Por exemplo, aqui, nas formas verbais, pode no presente e pôde no passado. Gente, permanece o acento diferencial. Aqui, por e por também permanece. Esse por aqui é preposição, tá? E esse por aqui é a forma infinitiva do verbo por. Continua para marcar que são diferentes. E aqui também é importante porque esse tem e esse tem, eles vão diferenciar o número da pessoa verbal, né? Ele tem uma casa, singular, sem acento. Eles têm uma casa, plural, mantém um acento. A mesma coisa vai se dar com vem. Ele vem, sem acento, e eles vêm com acento. Então, isso aqui permanece. Vamos ver agora como ficou a regra de formação de palavras compostas. Primeiramente, o que são palavras compostas? São palavras que possuem mais de um radical. Então, vou juntar, seja com hífen ou não, e criar uma terceira palavra. Segundo a nova ortografia, algumas coisas mudaram. E, primeiramente, antes de eu saber a regra, o que eu tenho que entender e, então, prestar atenção? Quando eu crio uma palavra nova, composta, isso aqui, que é a última letra da primeira palavra, e esta aqui, que é a primeira letra da primeira palavra, elas vão se unir com hífen ou não. Então, eu tenho que me preocupar com as características dessa letra e desta letra. Sabendo isso, eu vou entender melhor essas regras de formação de palavras compostas. Olha só aqui a primeira regra. Anti-higiênico, mini hotel, super-homem. Separados por hífen. O que tem em comum? A segunda palavra começa por H. Ou seja, aqui, pessoal, primeira regra, aqui começa com H, separa por hífen. Vamos ver aqui a segunda regra. Micro-ondas interregional anti-inflacionário. Olha só, a última letra, primeira letra, última letra, primeira letra e aqui também. O que tem em comum? São letras idênticas. Quando a letra que termina a primeira palavra é idêntica à letra que começa a segunda, eu separo por hífen, seja vogal ou consoante. Lembra daquela lei que os idênticos se repelem? Aqui vai ser então o seguinte, ó, quando for a letra igual, a gente separa por hífen. O que não acontece nesta terceira regra? Olha só, ao contrário desta aqui, a letra que termina a primeira palavra é distinta da que começa a segunda. Os opostos se atraem, olha que interessante. Então, segundo a nova ortografia, quando a palavra composta tem essa característica, né, as letras são distintas, eu junto sem nenhum problema. Perfeito, pessoal? Esse caso aqui é bem engraçado, porque o pessoal estranha muito. Olha só aqui, mini saia, semi-reta, ultrassom. Olha só, vamos avaliar a primeira letra, a última letra e a primeira. Mesma coisa aqui e aqui. O que tem em comum? A primeira palavra da composta termina por vogal e a segunda letra, a segunda palavra
do composto começa por S ou R. Então, quando acontece esse fenômeno, o que a gente vai fazer? Eu vou duplicar o S e vou duplicar o R. Não vou usar hífen. Olha só, pessoal, por que isso aqui é importante? Eu vou juntar, tá? Mas eu tenho que marcar que é o som de saia, de reta, não de reta ou de zaia, né? Então, eu duplico essas letras, essas consoantes, para marcar que tem esse som, tá? Então, aqui, terminou com vogal, começa com S ou R, junta e duplica, tá? Vejamos aqui, pessoal, essa outra regra aqui, sub-região e sub-reitor. Aqui é um caso até óbvio, né, pessoal? Olha só, termina com B e a outra palavra começa com R. O que acontece se eu vou juntar essa palavra sem hífen? Fica sub-região ou fica sub-reitor? Então, aqui é obrigatório para marcar o som. Sub-região, sub-reitor. Aqui, então, eu vou usar o hífen quando a primeira palavra termina com B e a próxima começa com R. Separo. Então, pessoal, olha só que interessante. Nessa segunda regra, que eu falei que vogais iguais, né, se separam. Mas olha só aqui, coobrigação, pré-existente. Então, aqui é uma outra regra, então é uma exceção. Quando o prefixo for co, eu vou juntar sem medo de ser feliz. Pessoal, aqui, por exemplo, coobrigação, eu juntei aqui e são vogais idênticas. Eu juntei. A mesma coisa, olha só aqui, pessoal, pior ainda. Co-herdeiro, a palavra original seria co, né, o prefixo co, e herdeiro com H. Agora, como o prefixo co, a regra dele é sempre juntar. Juntei, perdeu o H e ficou dessa maneira. Então, o prefixo co, ele vai ter essa particularidade. Ele vai juntar com a segunda palavra, seja ela começar com a mesma vogal ou mesmo com H. A mesma coisa aqui, pessoal, pré-existente e reeleição. Aqui temos o prefixo pré e o prefixo re. Também aqui vai fugir aquela regrinha aqui, pessoal, tá? Das letras iguais. Pré e re vai também atrair a outra palavra. Aqui, pré junta, re e vai ficar com a vogal duplicada junto. Então aqui, pessoal, temos que ter muito cuidado com essa regra aqui, porque os prefixos co, pré e re vai ter essa característica. Então é isso, pessoal. A gente aqui falou das principais regras, né, as principais mudanças. E é isso aí. Um abraço.